seja bem-vindo, você está na MM Garage. Somos um canal pequeno de conteúdo automotor, geralmente 20 de competição. Me chamo Marcelo Medeiros. Para quem acompanha o canal, se não acompanha, peço que a gentileza que comece a acompanhar. Eu resgatei uma Motovia 125. E aí muitas pessoas me mandam pelo WhatsApp, coisa e tal, que todo mundo que acompanha o canal tem meu WhatsApp, perguntando sobre essa moto. Essas motos foram produzidas no Brasil entre 76 e 78, na zona franca de Manaus. Mas para falar delas eu tenho que explicar um pouquinho, falar um pouquinho da Harley Davidson. O pessoal, não é a Harley Davidson, a Motovia não é a Harley Davidson. Não, realmente a Harley Davidson foi dona da fábrica original delas. Então, para falar um pouco delas, eu tenho que voltar um pouquinho no tempo. Na década de 60, a Harley Davidson, já pensando em produção de motos de pequenas cilindradas, ela comprou 50% da italiana Aermac, não sei como é que se fala isso, entendeu? E que era um antigo fabricante de aviões que, como muitos na época da Segunda Guerra Mundial, após Segunda Guerra Mundial, começaram a produzir veículos de baixo custo, que eram motos pequenas. E então, entre 60 e 70, eles começaram a importar essas motos, a Aermac, né, com a denominação Harley Davidson, para os Estados Unidos. E eram 125, 175, 250, tinha os modelos off-road, que era, se eu não me engano, a SS era de rua, e a SX era de cross. Eles tinham inclusive uma mini moto 90 de endurozinho, né, uma trailzinha, e essas motos até chegavam a ser importadas pela Mesbla do Brasil no começo dos anos 70. Hoje o Klaus Klotz me perguntou, tinha uma 90, eu nunca vi essas 90 aqui no Brasil, mas tinha assim, uma mini moto 90 cilindrada. E os anos 70 não foram fáceis para a Harley Davidson. Quem acompanha a Harley Davidson quebrou nos anos 70 e 80. Na verdade, em 74, nos anos 70, não sei bem dizer em que ano que foi, os fundadores, né, do Harley e do Davidson, os herdeiros, venderam a marca Harley Davidson para um grupo AMF, American Machine, não lembro o que era o F. Também eu li, né, eu voltei, estudei um pouquinho e esqueci agora, que era um antigo fabricante de máquinas que estava começando a pensar em bens de consumo. Então, em 74, ela saiu das mãos dos fundadores da Harley Davidson e a AMF assumiu. Foi uma crise de identidade muito grande, com um mercado muito passional, né? O dono de Harley Davidson naquela época já era muito passional e não aceitaram bem essas motos pequenas no mercado americano. Isso foi em 74. E, paralelo a isso, a AMF, já pensando, né, em expandir os mercados, veio para o mercado sul-americano, montando em Manaus a Motovia. Eu fui estudar agora no site da Duas Rodas, e não, a Motovia era nacional, tinha um parque de montagem das motos para nacionalização, né, que é o CKD, né, que tinha que ter um índice de nacionalização. Era vizinho da Honda. Final dos anos 76, 77 começou a lançar. Trouxe para o Brasil, feita aqui no Brasil, montada aqui no Brasil, a SS 125, que é essa que eu tenho aqui na garagem, que eu estou aqui com ela na garagem. Então, eles não nacionalizaram nada, ela era totalmente importada, velocímetro, eu vou botar na sequência as fotos, era em milhas, deu uma barateada, assim, ela não tinha contagiros, ela vinha com relógio de contagiros cego, onde era a chave de ignição, a luz de ponto morto e a luz de seta, como você vai se ver na sequência nas fotos. Elas não foram tropicalizadas, é uma moto grande, o mesmo chassi dela serve para 125, para 175 e para 250. E elas não foram tropicalizadas, a taxa de compressão dela era alta, ou seja, quando ela teria que funcionar na época, 77, 78, tinha gasolina azul. Então, para você andar direitinho com ela tinha que funcionar com gasolina azul, que ninguém usava, que era muito cara. O preço dela também não tinha freio a disco, ela era o mesmo preço de uma ML 125. A favor dela, o brasileiro sempre gostou de coisa grande, ela é grande. Ela tem um porte de uma 250, então ela é uma moto grande, vistosa. Já veio com a identidade Harley Davidson, aquele tanque gota. É um modelo custom, né? Na verdade, ela é um modelo custom. Outra coisa contra, italiano não sabe fazer elétrica e americano muito menos. Os comandos eram muito duros, entendeu? E com isso, porque muita gente pergunta, por que essas motos sumiram? A PM, a PMERG do Rio de Janeiro, em 77, 78, comprou muita moto dessa.
Eu tentei achar em algum lugar quantas foram produzidas no Brasil. Eu acho que, porra, no máximo 5 mil motos dessas. A Pemerge usou essas motos aqui no Rio de Janeiro em 77, 78 e eu adorava, porque em 80, 81 elas ainda rodavam, né? Porque elas foram parar de fabricar em 78. E de RX a gente mandava, elas andavam a mesma potência numa CGzinha, como essa CG laranja que eu tenho aqui do. Ela era bem xoxinha, não chegava a 100 km por hora. Sim, uma CG não chega a 100. No plano não chega, a CG original, né? A CGzinha Pelé. Elas tinham, entendeu? Era uma moto rudimentar demais, seria uma moto de entrada, mas tinha um porte bom. Julinho Brígido falou que, Brígido, né? Lá que está lá no Espírito Santo, que é um carioca, trabalhando na Maremoto, falou que elas faziam muita curva. Já ouvi falar disso, que o quadro era muito bom para fazer curva. Eu nunca tinha andado, andei um pouco tempo atrás. Ela tem um banco Sela grandão, modelo custo. Eu nunca tinha andado. Agora, por que elas sumiram? Fácil de explicar. Em 78, a MF dos Estados Unidos foi vendida pela Cagiva, italiana. Passou a fábrica dela lá, porque era perto de Milão, para a Cagiva, italiana. E a Cagiva italiana lançou, né, deu continuidade com essa mesma linha dessa moto aqui, lá fora nos modelos de maior cilindrada, 250, 350, deu continuidade nessa moto lá fora. E no Brasil, nessa mesma época, em 78, que a Cagiva comprou a MF lá fora, na Itália, a Motovi vendeu o parque industrial dela para a Honda, que era vizinho, parece que era o terreno, era na rua do lado. Vendeu tudo e acabou. Não tinha peça. Uma característica desse motor, esse motor tem o cilindro de cromo duro. Hoje já tem Nicacil e coisa e tal, que dá para refazer o cromo duro. Naquela época, se você trancasse, desse um mole, não lubrificasse, esqueceu de botar óleo 2 tempos, que é bem comum, né? Uma moto 2 tempos, a pessoa tinha que botar óleo no reservatório. Ou misturar direto no tanque. Ela tem o autolube e funciona direitinho. Funcionava direitinho, né? Mas assim, é comum. Eu já vi gente há tempo atrás que não sabe que tem que botar óleo, coisa e tal. Não é uma moto para qualquer uma, 2 tempos. Enfim, uma vez que estragou o cilindro, então eu falo tudo de memória, eu dei uma estudada para esse vídeo, mas a minha maior lembrança é de não ter visto rodando. Nos anos 80 eu já não vi mais Motovia rodando, meados dos anos 80 para cima. Por quê? Todas as que eu vi já estavam sem motor original. Geralmente com motor de RX, já cheguei a ver essas motos até com motor de XL, inclusive uma XLR, né? Muito bem feita essa adaptação. Nos anos 80 você ainda via uma ou outra rodando, mas sim, em geral canibalizadas, né? Tirava o motor, quebrou, pistão, não tinha peça. Aqui no Rio de Janeiro era o Maia, em Copacabana, que era autorizada de mecânica, ele ainda tem peça até hoje disso. Mas é caro, né, cara? Você comprar um cilindro zero, naquela época importado, da Itália, era caro. Então, elas foram canibalizadas, esse é um ponto. Segundo ponto que pouca gente sabe. Nos anos 70, 60 e 70, vieram muitas Harley Davidson militares. Harley grande, 750, 1200, e muitas não tinham documento, mas muitas. E né, essa Harley Davidson, por ela ter sido feita, o documento dela vinha Harley Davidson Motovi importada, não vinha cilindrada. Então, muita gente comprou essas motos para poder esquentar as motos, as Panhead, as Shovelhead, que não tinham documentação. Era muito comum os ferro velhos que compravam coisas militares. Teve motos, praticamente, assim, o cara comprava tudo ferro velho para montar uma moto. Aqui no Rio de Janeiro tinha o Mister, né? Que era, não lembro se era Olaria, mas eu tenho uma história com o Mister lá. Enfim, foi daí que eu conheci as Harley Davidson. Então o Mister montava essas motos e não tinha documento. Aí as pessoas compravam as Motovis já quebrada, tiravam o documento e nisso virou merda, como eu costumo dizer. Então elas terminaram pela dificuldade de peça e porque os documentos viraram ouro. As pessoas compravam essas motos para poder esquentar motos montadas de Harley Davidson. Entendeu? Tá? Por isso que elas não existem mais. Hoje eu soube de eu fui falar para o Dunks que tinha que eu acreditava que tinha umas 20 dessa rodando. Ele falou que ele participa no Facebook, num grupo que de Harley, não, que ele acredita que tem umas 50 rodando. Eu só conheço 2. Inclusive aqui em Niterói, eu vou até fazer um vídeo, vou procurar o cara para gravar. Tem um cara que tem uma SX 250 com cano lateral. A diferença da SS para SX era simplesmente o guidão cross, aquele guidão de TT, né? E o escapamento meio scrambler. O escapamento vinha pelo alto, pela lateral, não pelo alto. Como se fosse mais scrambler. Era a única diferença. Tinha o paralama alto na dianteira, que eu acho que era o mesmo, simplesmente era preso em cima. Tá bom? Fica esclarecido por que elas sumiram?
Tá aí, no final do vídeo você vai entender. Os documentos foram utilizados para esquentar muito a Harley Davidson. Eu já esbarrei com uma Shovelhead quando eu fui olhar o documento. Harley Davidson Motor-V importada. Então serviram para esquentar muitas essas motos. Por isso que acabou. Acabei falando 10 minutos, falei demais. Se você está aqui até agora, deixa de seguir não. Deixa de curtir não. E segue as fotos aí. Ela é bacana, eu acho bonita, eu acho clássica. Eu sou suspeito, né? Só gosto de tudo. Valeu! Child, I know you're hurt and you can't let go. It's not your fault and you don't deserve all the pain and the hurt. Oh my child, I know you're hurting